Fala, meus amigos, tudo bom? Eu sou Vilaça Neto, coordenador do Estudar Pro AB. A gente já está aprovando aí alunos no exame de ordem há mais de 5 anos. Já são mais de 20 mil alunos aprovados. E agora eu quero explicar para você tudo sobre a prova da OAB. Todos os detalhes, tudo que você precisa saber. Se você é estudante de Direito, está no começo aí da faculdade, ou se você quer fazer ainda a faculdade de Direito e não sabe muito bem como é que funciona a prova da OAB, eu vou explicar tudo direitinho para vocês. Mas antes, eu já quero pedir que você deixe aquele like, se inscreva no nosso canal, porque você vai encontrar aqui muito conteúdo bom, muito conteúdo de qualidade para a sua preparação na prova da OAB e sobre todos os temas relacionados à faculdade de Direito e ao exame de ordem. Mas vamos lá, o que é essa prova da OAB? Será que a prova da OAB ela é obrigatória ou não? Bom, todo estudante de Direito, uma vez que ele finaliza a graduação, para ele poder exercer de fato a advocacia, ele precisa fazer o exame de ordem, que é a prova da OAB, tá? Então, é obrigatório sim para todo aluno que ali, uma vez formado, ele quer exercer a advocacia, ele tem que passar pela prova da OAB. Então, como é que essa prova acontece? Quando é que o aluno vai fazer essa prova? Essa prova ela é feita lá no final da sua graduação. Então, a faculdade de Direito ela dura 5 anos. São 10 períodos que você vai cursar na sua faculdade de Direito. A OAB ela permite que você, estando no último ano, ou seja, lá no 5º ano, ou nos 2 últimos períodos, para quem estuda por semestre, lá no 9º ou 10º período, você já pode fazer a prova da OAB, mesmo sem ter se formado ainda na faculdade. Então, a partir do 9º período da faculdade, você estando no último ano, você já pode fazer a sua prova da OAB. Agora, uma vez que você faz a prova da OAB, depois de realizado, se você passar e não tiver ainda se formado, você vai ter que aguardar a sua graduação, pegar lá o seu diploma da faculdade para depois tirar a sua carteirinha, já tendo a sua aprovação. Então vamos lá, vamos supor que você está no 9º período ou no 10º, está concluindo ainda a faculdade, vai fazer ainda o TCC e você fez a prova da OAB e passou. Na primeira e segunda fase, já eu explico como funcionam essas fases. E passou. Quer dizer que você já vai poder pegar a sua OAB? Não. Você vai ficar lá com uma certidão de aprovação no exame de ordem e vai concluir a sua faculdade. Depois que você concluir a sua faculdade, terminar todas as disciplinas, fizer a apresentação do TCC, você pega o diploma de graduação e abre um processo na OAB para retirar a sua carteirinha. Então você junta toda a documentação da faculdade, documentação pessoal e a sua certidão de aprovado, tá bom? Mas muitas pessoas preferem fazer a prova depois de formado. Então eles não fazem nem no 9º nem no 10º período, esperam se formar para depois prestar o exame de ordem e fazer a prova da OAB. E quantas vezes você pode fazer essa prova? Ela não tem um número máximo, ela é ilimitada, tá? Então, se você perder 2, 3, 4 vezes, você pode continuar fazendo. Tem casos de alunos que já fizeram 10 vezes, 15 vezes a prova da OAB. Significa que é impossível de passar, que é muito difícil? Não, depois a gente trata sobre esse tema do nível de dificuldade da prova da OAB, mas ela não tem nenhum tipo de limitação. Você diz, eita, eu só tenho 2 chances para passar na OAB. Se eu não passar, já era, não vou poder ser advogado. Não existe nenhum tipo de limitação. E quantas vezes essa prova acontece? Tradicionalmente, a OAB realiza 3 provas por ano. Então, a cada ano, são 3 exames realizados. Geralmente, um ali no começo do ano, outro no meio do ano e um mais para o final. Então, independentemente do momento em que você vai entrar aí no 9º, 10º período, ou no momento que você quiser fazer a prova da OAB, sempre vai ter alguma prova ali para você realizar muito em breve. Então, tem a prova do começo do ano, a prova do meio do ano e a prova do final do ano. Então, ok, mas eu já decidi fazer a prova da OAB, eu sou graduado em Direito, eu estou me formando. Como é realmente essa prova? Que bicho de 7 cabeças é essa prova que todo mundo fala que é muito difícil, que reprova muita gente? Então, vamos lá. A prova da OAB ela é composta por 2 fases, são 2 etapas. Nós temos a primeira fase e depois a segunda fase. A primeira fase da prova da OAB é de questão de múltipla escolha, ou seja, o famoso A, B, C ou D. Não tem nenhuma questão aberta, não tem redação, não tem nada disso. São 80 questões de múltipla escolha, para você escolher ali a alternativa A, B, C ou D como a alternativa certa da sua questão. Você precisa acertar quantas dessas 80 questões? Você precisa acertar
pelo menos 50%. Então, se das 80 questões lá na sua primeira fase você acertar 40, pelo menos você já está aprovado. Então, 40 é o que é necessário para você passar. Ah, mas eu posso acertar mais e aí eu vou ter mais benefícios? Não, não tem diferença nenhuma. Quem acerta 40 e quem acerta as 80 está aprovado da mesma forma na primeira fase. O que não pode é tirar menos de 40 pontos. Então, 39 para baixo já era, você foi eliminado, vai ter que se inscrever de novo, fazer uma nova prova da OAB, tá certo? Agora, existe concorrência? Será que se eu acertar 40, mas eu não ficar dentro do número de vagas, eu não vou passar para a segunda fase? Não, não existe nenhum tipo de concorrência. Na prova da OAB, o maior concorrente é você mesmo. Então, não se preocupe com os outros. Faça o seu, porque se você acertar os 40 pontos, você já está automaticamente na segunda fase. E essa segunda fase, como é que funciona? Ah, deixa eu só falar um detalhe importante da primeira fase. São 80 questões, mas de quais matérias, Vilaça? São 80 questões de 17 disciplinas, tá? Nós temos 17 disciplinas na prova da OAB. Eu vou deixar aqui embaixo todas essas disciplinas, um quadrinho com todas essas disciplinas, e aí é trabalho para o Davi colocar na edição depois. Mas veja só, isso nós estamos falando em junho de 2022, mas a OAB já aprovou a inclusão de 3 novas disciplinas. Nós teremos, além das 17 que vocês viram nos quadrinhos aqui, nós teremos a entrada na prova de Direito Eleitoral, Direito Previdenciário e Direito Financeiro. Essas 3 matérias, elas serão incluídas a partir do 38º exame, que será a segunda prova de 2023, tá? A gente está em 2022, então de 2023. Atualmente são 17 e nós passaremos para 20 disciplinas, mas não vai haver nenhuma mudança no número total de questões na prova. Então são, ao todo, 80 questões com as 17 disciplinas e entrando mais 3 disciplinas, vamos passar para 20, vão manter também as 80 questões totais. O que vai haver é uma divisão, vai tirar questões que antes era de direito penal, por exemplo, uma questãozinha que era de direito penal e vai jogar para uma dessas outras disciplinas que estão entrando. Quanto tempo você tem para fazer essa prova? Você vai ter 5 horas para fazer as 80 questões e passar todas as respostas para o gabarito, tá bom? Então vamos lá. Passei na primeira fase, ok, vou para a segunda fase. Na segunda fase já é muito diferente. Por quê? Primeiro, não tem questões de marca X. Você não vai escolher ali A, B, C ou D. Não tem nada disso. E segundo, você vai fazer sobre uma matéria específica. Quando você vai fazer sua inscrição na prova da OAB, você já vai escolher qual será a sua disciplina da segunda fase. Então você escolhe dentre 7 disciplinas qual disciplina você vai fazer a sua prova de segunda fase. A prova de segunda fase ela é chamada de prova prático-profissional. Por quê? Porque nessa prova você vai ter que fazer uma peça prático-profissional, como se já fosse advogado. Então, você vai, sei lá, na área de direito penal, você vai fazer um pedido de relaxamento de prisão, você vai fazer uma resposta à acusação, um recurso de apelação. Então, você vai, dentro da sua prova, ter uma peça prático-profissional. A OAB ela vai lhe dar um caso concreto, né? E vai lhe dar um caso ali hipotético, mas como se fosse uma situação concreta, e vai lhe dizer, você como advogado redija a peça cabível. Então, você vai ter que saber qual é a peça cabível, qual é o endereçamento, quais são as teses, quais são os pedidos que devem ser feitos ali, tá bom? Além dessa tese, além dessa peça, você tem mais algo a fazer na segunda fase? Tem. Além da peça prático-profissional, você tem mais 4 questões abertas, 4 questões discursivas, geralmente com 2 alternativas. Ali para você responder a alternativa A, responde, e depois a pergunta A e a pergunta B. Então são 4 questões, geralmente ao todo ali 8 perguntas, porque cada questão geralmente tem A e B para você responder, para você dissertar sobre. Então, essa prova de segunda fase, ela vai exigir do candidato um conhecimento mais específico em uma disciplina e ele vai ter que estar preparado para saber elaborar uma peça e para saber responder essas questões. A prova ela vale de 0 a 10 e você, para passar, tem que tirar pelo menos a nota 6. Então, diferentemente da primeira fase, que você tem que acertar 50%, na segunda fase você tem que acertar pelo menos 60% da prova. Tirou 6 cravado, você aí já está garantido com a sua aprovação, já conquistou a sua vermelhinha, a sua carteira da OAB. Ok, Vilaça, mas e se eu perder na segunda fase? Eu tenho que voltar para a primeira? Não, tá?
Antes era assim, mas há pouco tempo houve uma mudança. Existe a chamada repescagem, ou reaproveitamento. O que é isso? Você passou na primeira fase, ok, vai fazer a sua prova de segunda fase. Se você perder na segunda fase, você tem mais uma segunda chance. Então você já pode fazer de novo a próxima segunda fase sem ter que passar pela primeira mais uma vez. Então, em regra, é o seguinte, você faz a prova da primeira fase, passou para a segunda fase. Perdeu na segunda fase, você tem mais uma chance de fazer de novo a segunda fase no próximo exame. Então você não precisaria voltar para fazer a primeira fase de novo. Agora, professor, eu fiz a primeira fase, passei. Fiz a segunda fase, perdi. Fui para outra segunda fase, perdi de novo. E aí, eu posso ficar fazendo só a segunda fase? Considerando que eu já passei na primeira, não. Se você perder 2 vezes na segunda fase, aí já era. Você tem que voltar de novo para fazer a prova de primeira fase, fazer as 80 questões, acertar 50% para conseguir de novo entrar lá na segunda fase, tá bom? Outra coisa, essa prova ela é de graça, eu tenho que pagar alguma taxa? Existe sim uma cobrança de uma taxa, inclusive há muitas críticas sobre o valor que é cobrado pela OAB para você se inscrever nessa prova. No último exame, nas inscrições para o 35º exame de ordem, a taxa foi no valor de R$ 295, tá? Claro, existe a possibilidade de você pedir isenção dessa taxa, tem os critérios no edital, mas para quem não se encaixa nessas possibilidades de isenção, o valor da taxa é R$ 295, tá bom? Vamos lá para finalizar agora. Essa prova é muito difícil, professor? Olha, em regra, existe uma taxa de reprovação muito maior do que uma taxa de aprovação. Então, a maioria dos candidatos, a maioria dos alunos reprovam na prova da OAB. Mas qual é a minha experiência? A gente já está há 5 anos preparando e aprovando candidatos. A nossa experiência é que quem reprova é porque estuda da forma errada ou porque nem estuda. Tem muita gente que simplesmente se inscreve para fazer a prova e nunca estuda, não estuda um único dia. Então não vai ter como passar nunca. Aqueles alunos que de fato fazem uma preparação organizada, de forma planejada, com um acompanhamento e um direcionamento, eles conseguem facilmente a sua aprovação. Então, se você aí está assistindo esse vídeo é porque provavelmente você quer fazer direito ou já faz direito e vai fazer em breve a prova da OAB. O que é que eu digo a você? Tire isso da cabeça de que a prova é difícil. Esqueça isso, a prova não é difícil. Você só precisa estudar da forma correta. E se você quiser estudar da forma correta, aqui no Estudar para a OAB você vai encontrar sempre os melhores cursos, as melhores opções. Nós estamos sempre ao lado do aluno para dar todo o direcionamento, do dia que ele decide estudar até o dia que ele vai fazer a prova. Tá bom? Então, em resumo, essas são as informações que eu poderia passar num vídeo mais curto aqui sobre a prova da OAB. Se você ficou com alguma dúvida, ainda quer alguma informação adicional, deixa aqui nos comentários que eu vou responder individualmente cada um de vocês. Lembrando, curte esse vídeo, deixe seu comentário se tiver alguma dúvida e se inscreva no seu canal. Além disso, gostou? Compartilha com os amigos, compartilha com as amigas e acompanhe sempre todo o nosso conteúdo, porque nós vamos trabalhar aqui para entregar para você todas as informações sobre o curso de Direito, sobre a prova da OAB e sobre principalmente como passar nessa prova da OAB. Um grande abraço e até o próximo vídeo.